Tá joia. Boa tarde, pessoal. Novamente aqui, nós nos encontramos para a TPC de Biologia e Ciências. Obrigado pela participação de vocês, né, ao longo dessas últimas semanas e por hoje também. Eu e a Thaís preparamos esse material para vocês. Como vocês já sabem, fica disponível lá no nosso site. A gente também vai relembrar um pouquinho do nosso site, conforme formos falando dos temas de hoje, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado novamente pela participação. E para a gente não esquecer, né, dos nossos combinados, aqui no meu PPT a gente está mencionando só a questão dos microfones desligados, mas nós vamos pedir também que as câmeras permaneçam desligadas, tá? Para diminuir as interferências. Então, manter microfones e câmeras desligados para que a gente possa seguir da melhor maneira possível a apresentação, evitando ruídos, né, evitando queda de conexão e tudo mais, tá? Por favor, não cliquem em apresentar agora, né, porque aí acaba derrubando o nosso PPT e aí atrapalha um pouquinho a nossa apresentação, tá? Então, por favor, não cliquem no apresentar agora, tá? Vocês podem anotar suas dúvidas, que depois nós teremos um momento de interação, podem mandar lá no chat também, tá? Que a gente vai respondendo assim que possível, tá? Lembrando, nosso registro de presença continua pelo nosso formulário, né? Que a gente sempre encaminha o link para vocês ao final, né, da nossa fala. Então, quais serão, né, os nossos assuntos de hoje? Então, nós vamos retomar um pouquinho a avaliação nesse momento de distanciamento, né? A gente já vem falando um pouquinho dela ao longo das últimas ATPCs, mas hoje nós vamos dar um destaque a mais para a questão da avaliação nesse período de distanciamento. Também vamos falar um pouquinho da Semana de Estudos Intensivos, a SEI, tá? Vamos falar o que é essa semana de estudo intensivo, como que a gente pode se preparar para ela, e vamos falar um pouquinho da avaliação da aprendizagem em processo, porque esse ano ela teve algumas alterações. Então é interessante que todos os componentes curriculares conheçam a avaliação da aprendizagem em processo. Então, para a gente iniciar a nossa pauta com a questão da avaliação, nesse momento, né, em que a gente vai se aproximando do fim do bimestre, né, nós pensamos ainda mais na questão da avaliação, né. Então, algumas reflexões são a todo momento, né, ficam nos nossos pensamentos, né. Então, como que eu vou avaliar meus estudantes nesse momento, né, é um momento diferente, novo para todos, então como eu vou fazer essa avaliação, né, como que eu vou usar a tecnologia para fazer essa avaliação, né. Essas ferramentas que a gente tem aí são várias, inúmeras, né, como que elas podem, né, me auxiliar na elaboração dessas avaliações? E pensando também naqueles estudantes que não têm acesso a ferramentas digitais, né, como que eu vou, organizar a minha avaliação para esse estudante que não tem acesso, que não conseguem usar ferramentas digitais, como a gente vai ver aqui, nós vamos mostrar para vocês algumas, tá. Então a importância da avaliação, né, nesse processo, que envolve os alunos, os professores, que permeia o processo de ensino-aprendizagem, né, então a gente fez aí uma chuva de palavras, né, sobre avaliação, mas não podemos deixar de destacar a questão do professor e do aluno nesse processo. Então, como nós vamos trabalhar, né, as questões de dificuldades, como nós vamos evidenciar, né, concluir se o nosso aluno conseguiu desenvolver as aprendizagens necessárias que nós propomos,
por meio dos nossos roteiros, das nossas aulas. Então, para isso, a gente pode utilizar as discussões realizadas nos fóruns, nas mensagens que eles nos encaminham, sejam pelo Google, sala de aula, seja pelo WhatsApp, Facebook, né? Os meios que nós estabelecemos nesse período com eles, né? Os meios de contato, seja durante as aulas virtuais, né? Ou outros recursos que a escola pode lançar mão para atender, né? Esses alunos nesse momento, né? Sempre pensando na questão dos alunos que possuem o acesso, né? Então, e quais meios nós deixamos para aqueles que não possuem? Né? Anotar as dúvidas, encaminhar para a escola. Então, a gente tem que pensar também em todas as possibilidades, né? Então, esses alunos que receberam os roteiros impressos, nós deixamos ali a orientação, né? Em relação a anotar as dúvidas para poder encaminhar ao professor posteriormente, né? As atividades que eles realizaram por meio desses roteiros impressos e entregaram nas escolas também é um meio da gente observar quais foram as dificuldades, né? Então, aqueles que não conseguiram entrar em contato conosco virtualmente, né, seja por mensagem, através do Google Sala de Aula, esses alunos que responderam esse material impresso, que responderam aos nossos roteiros, nós também conseguimos avaliar aquilo que eles conseguiram aprender ao longo dessas semanas, tá? Também é importante a gente pensar na questão do interesse e do esforço do aluno, tá? Seja para acompanhar essas aulas de forma remota, né, online, seja para realizar os roteiros impressos por conta da sua dificuldade de acesso, né? E pensar também que a gente sempre tem que trazer assuntos de forma mais atrativa. Então, usar as possibilidades para atrair cada vez mais o aluno para a nossa proposta. Então, é preciso, né, pensar que para atingir todo o potencial que o meu aluno tem, esse processo de avaliação ele tem que permanecer sempre contínuo e sempre diversificado. E quando a gente pensa em diversificado, é tanto em metodologias quanto em ferramentas, né? Ainda mais nesse momento que estamos, né, distantes, avaliar com ferramentas diversas é o que mais nós vamos utilizar nesse período, por conta, né, da ausência da presença física, né? Então, é importantíssimo a gente destacar que quanto mais o meu processo é diversificado e contínuo, mais eu atendo esse aluno e aumento, né, as chances dele alcançar a sua potencialidade máxima, tá? Então, para isso, nós, né, trabalhamos com vocês nesses ATPCs, várias ferramentas, né, trouxemos várias sugestões de roteiros com e sem tecnologia, né, falamos um pouquinho do centro de mídias também, que é uma ferramenta de apoio, mas existem outras que a gente pode utilizar, né, para comunicação com esses estudantes. Então, a gente pode, não só com os estudantes, né, com os pais também. Então, a gente pode utilizar aí o Microsoft Teams, o Google Meet, que é esse que a gente está utilizando hoje para fazer o TPC, o Zoom, o Google Classroom, o WhatsApp, grupos de Facebook, né? Então, existem ferramentas aí à nossa disposição, tá? Tem materiais também de apoio ao uso do centro de mídias, ao uso do Google Classroom, e vocês vão encontrar nesses links aí que nós disponibilizamos no PPT, tá? Lembrando que o PPT fica, né, a gravação do nosso ATPC e o PPT ficam disponíveis no nosso site, como a gente vem lembrando sempre vocês, tá? Vocês vão encontrar também algumas sugestões de plataformas digitais lá no nosso site, tá? Além das sugestões, vocês também vão encontrar alguns tutoriais, como o tutorial para utilizar o Google Classroom, por exemplo, tá? Então, clicando nesse link aí em azulzinho, vocês também podem acessar esses tutoriais para poderem utilizar essas ferramentas no seu dia a dia.
tá? Outros tutoriais de apoio, já pensando nas questões de avaliação, a gente pode, por exemplo, utilizar alguns questionamentos. Só um minutinho, gente, desculpa. Então, para pensar na avaliação, né, durante esse período, nós podemos pensar em alguns questionamentos, tá? O que os estudantes sabem? Como complementar e expandir esse conhecimento? Se ficaram lacunas a serem preenchidas, essas lacunas elas podem ser de anos anteriores, né, de etapas anteriores do ensino, podem ser lacunas por conta desse distanciamento, né? Quais são as formas para ele demonstrar o que aprendeu? Então, quais recursos eu vou utilizar para avaliar, né? E ele vai me mostrar aquilo que ele conseguiu aprender, tá? Então, nós podemos usar nesse momento alguns meios digitais, como o Google Formulário, né, ou o Google Forms, que vocês já conhecem das nossas avaliações. Vocês podem também fazer uso do podcast, que é uma ferramenta muito utilizada já pela área de linguagens, por conta do programa Mediação em Linguagem, que é da Secretaria. Então, muitos professores já têm o hábito de utilizar o podcast. Tá? O WhatsApp, que também é um meio comum para a gente, né? Mais conhecido aí. Tem o Canva, que é uma plataforma muito bacana que o aluno pode criar mapas mentais, histórias em quadrinho, é bem legal, vocês podem utilizar. O Padlet, que é um mural, né, que você pode disponibilizar uma atividade e até colocar um prazo, né, um tempo para que ela seja realizada, tá? E vocês encontram tutoriais para utilizar essas ferramentas que nós trouxemos aqui como exemplo, nesse link também em azulzinho aí do PPT. Então, a gente trouxe aqui um exemplo do Google Formulário, né? Um exemplo de avaliação de biologia, para vocês verem mais ou menos a carinha, mas vocês já conhecem das nossas avaliações. Nós usamos o Google Formulário para fazer as nossas avaliações de ATPC, tá? E pensando, né, nos alunos que a gente não, né, aqueles alunos que a gente não conseguiu por conta da dificuldade de acesso, né, às mídias, né, não tem acesso à internet e tudo mais, como que nós vamos, então, organizar a avaliação desses alunos, né? Então, isso pode ser por meio do diário de bordo. Então, o aluno, né, ao longo das semanas em que estamos de distanciamento, ele vai preenchendo um diário, colocando ali as suas conclusões, as suas dúvidas, o que ele conseguiu absorver esse período, o que ele aprendeu, o que ele fez, tá? Também um portfólio das atividades realizadas, né? Vocês viram que nós trouxemos alguns exemplos de atividades para que elas pudessem ser entregues, como desenhos, como mapas mentais. Então, tudo isso pode ficar, né, num arquivo organizado dessas atividades. Os mapas conceituais que a gente, né, já vinha falado em outros ATPCs, a gente retoma novamente. Então, toda a criação do aluno, né, seja ela um desenho, um modelo, um mapa, pode ser organizado e avaliado para que a gente possa entender aquilo que ele conseguiu aprender no caminho e o que a gente precisa retomar. Tá? Então, a semana de estudos intensivos, esse bimestre, ela vai ocorrer de 25 a 29, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais dela, passamos então para o nosso segundo tópico da nossa pauta. E a semana de estudos intensivos, ela é pensada, né, como uma semana em que os professores vão preparar atividades pensando, né, nas avaliações que eles fizeram anteriormente. Então, diante de todos os resultados das nossas avaliações, daquilo que a gente conseguiu observar, que os alunos aprenderam ao longo desse período, é que nós vamos elaborar essas atividades. Então, a SEI será preparada a partir do diagnóstico dos professores, então, pensando nessas atividades que vocês já colocaram para eles
né, realizarem ao longo desse período. Vocês vão verificar se eles conseguiram desenvolver essas aprendizagens ou se eles ainda apresentam dificuldades, né, a partir da entrega, né, e da participação. Tá? No segundo bimestre, a semana de estudos intensivos está prevista para 27 a 31 de julho, tá? E aqui a gente traz para vocês um calendário para exemplificar. Então, nós estamos nessa semana, né, de 18 a 22, hoje é 21. É uma semana em que a escola se volta para planejar essa semana de estudo intensivo, pensando nos resultados que a gente já vem acompanhando desses alunos, né, tanto de participação quanto realização das atividades, para entrarmos numa semana de recuperação, tá? Uma semana dedicada à recuperação, retomada daquelas habilidades identificadas como fragilizadas e o aprofundamento daquelas que nós já conseguimos desenvolver com os nossos alunos, tá? Então, pensando no nosso aluno, é muito importante que a gente assegure essa efetiva aprendizagem, tá? E nós vamos conseguir assegurar essa efetiva aprendizagem se nós o acompanharmos, tá? Desenvolvendo ações pedagógicas e de gestão de sala para garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Então, esse recorte do documento de orientador sobre a semana de estudos intensivos se refere à importância da gente estar sempre avaliando as nossas estratégias, as nossas ações pedagógicas, né, para que a gente possa agir, né, de uma forma que auxilie todos os estudantes e garanta a aprendizagem deles. Então, uma citação do nosso currículo paulista, que é o nosso referencial. Então, desta forma, avaliar demanda um olhar atento do professor em relação aos avanços, assim como pensar em instrumentos pelos quais possa, de fato, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e seus níveis de proficiência a respeito do que lhes foi ensinado e planejar ações necessárias para que todos possam aprender. Então, é como a gente já havia destacado no documento da semana de estudos intensivos e ali pautado, agora aqui pautado pelo currículo paulista, a importância desse olhar do professor, né? Então, o cuidado do professor em avaliar aquilo que está sendo dado, né? Para entender qual foi o processo que o aluno passou, o que ele conseguiu entender desse processo, o que ele conseguiu realizar, né? Para que a gente possa, então, planejar ações necessárias para retomar o que precisar ser retomado, né? E para aprofundar aquilo que precisa ser aprofundado, tá? Então, diante da avaliação, com esse nosso olhar atento, é que nós vamos identificar quais são as fragilidades e quais são as necessidades de aprofundamento, tá? Então, pensando não só nesse momento, né? Mas ainda mais agora, né? Como que nós vamos apoiar esses estudantes que ainda não desenvolveram aquelas habilidades que são essenciais para que ele continue aprendendo, tá? Então, essa é uma pergunta que tem que sempre nos mover quando nós estivermos planejando um momento de recuperação e retomada, tá? E como que nós vamos estimular esses alunos para que eles se conscientizem da contribuição do desenvolvimento das habilidades de todos os componentes curriculares para o seu projeto de vida. Então, alinhar o desenvolvimento das nossas habilidades ao desenvolvimento pessoal do nosso aluno, né? A conquista do seu projeto de vida, conquista e desenvolvimento do seu projeto de vida. Então, pensando nisso, nós partimos para o que é a semana de estudos intensivos. Então, a semana de estudos intensivos é um momento em que nós paramos e pensamos na recuperação e no aprofundamento das aprendizagens. Pensamos e colocamos em prática, né, o nosso momento de recuperação e o nosso momento de aprofundamento, tá? Sempre alinhado às nossas avaliações.
tá? A gente precisa, então, para esse momento, analisar os percursos da aprendizagem dos estudantes, tá? Por isso, esse alinhamento com as avaliações, então é por meio delas que nós vamos conseguir analisar esses percursos, tá? E ela sempre ocorre ao final de cada bimestre. Então, sempre ao final de cada bimestre, nós teremos uma semana de estudos intensivos pensada para a recuperação das fragilidades, né, das habilidades em defasagem e o aprofundamento daquelas que já foram bem desenvolvidas, tá? Então, é uma semana que vai apoiar a atuação do professor, tá? E vai dar suporte às ações contínuas de recuperação, aprofundamento e replanejamento, né, num ciclo. Então, a gente vai trabalhando, vai identificando as fragilidades, recuperando, aquelas que a gente já conseguiu desenvolver, a gente vai aprofundando e sempre passivo de uma nova, de um novo olhar para que a gente possa replanejar sempre que nós concluirmos que as estratégias não estão atendendo aquilo que a gente está propondo. Então, essas metodologias, né, de recuperação e aprofundamento, né, elas vão apoiar o nosso planejamento de aulas, né, o planejamento das estratégias que nós vamos utilizar, das metodologias, das sequências didáticas que nós vamos trabalhar. Então, é sempre importante a gente pensar nisso, tá? Então, para que a gente garanta, né, uma aprendizagem efetiva, a gente precisa sempre, ainda mais agora nesse momento, enxergar o nosso estudante de uma nova forma, reconhecendo todo o seu potencial de desenvolvimento. Então, isso nada mais é do que a nossa educação integral, né? Pensar no nosso estudante como um todo, com um novo olhar para ele. Então, é necessário acreditar que todos podem aprender e ainda ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia dos estudantes. Então, nesse momento, ainda mais, nós precisamos trabalhar com o protagonismo e a autonomia desses estudantes, né? Esse momento em que nós não estamos presencialmente acompanhando de perto, né? Então, nós estamos aqui com uma certa distância, porém, acompanhando essas aprendizagens, tá? E o mais importante, a gente até destacou ali, todos podem aprender, né? Nós estamos vivendo um momento diferente e nós também estamos aprendendo, né, a utilizar essas ferramentas, né, que muitas vezes nós temos dificuldades em utilizá-las, não conhecemos, né, passamos a conhecer agora, temos, né, temos essas situações também, então estamos todos aprendendo, é um momento novo, né, então essa possibilidade de que todos podem aprender, ela nunca vai ser extinta, né, nós somos seres que estamos sempre aprendendo, né. Então, pensando nos nossos, né, dos nossos resultados, das atividades que os nossos estudantes realizaram, né, a gente precisa pensar em alguns questionamentos, né? Por exemplo, aqueles estudantes que não tiveram um rendimento como a gente esperava, né? Que tiveram dificuldades em realizar as atividades, né? Ou realizaram, mas não conseguiram desenvolver aquela habilidade que estava sendo proposta. Então, quais são as hipóteses sobre o raciocínio e a sua aprendizagem? Então, quais foram as estratégias que o aluno utilizou para responder uma determinada questão que não foi assertiva, né? Como que nós podemos fazer, né? Como nós podemos fazer para conseguir engajar o estudante no monitoramento do seu próprio aprendizado? Na última TPC, nós falamos da questão da autoavaliação. É uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar essa responsabilidade, né, do aluno com o seu próprio aprendizado. Então, é uma ferramenta muito interessante, a gente pode utilizar ela a todo momento. Isso não é uma ferramenta que a gente use só nesse momento de distanciamento. É uma ferramenta que a gente pode usar a todo momento na sala de aula. Ela
ela é muito bacana para trabalhar a autonomia desse aluno. Como motivá-lo a ser protagonista da própria aprendizagem? Então, como trazer, né, nesse momento de distanciamento, o aluno para a importância dele continuar realizando essas atividades que estão sendo propostas, para que ele continue aprendendo, né? E como isso é importante para a vida dele, né? E pensar também na questão das devolutivas, né? Muitas vezes nós colocamos, o aluno não fez, né? Não respondeu. E nós conseguimos dar o retorno, nós conseguimos trabalhar com eles o feedback das nossas avaliações, das nossas atividades, nós conseguimos dar esse retorno, a gente também tem que pensar nesse lado, né? Se a gente tem devolvido as avaliações, tem devolvido os nossos feedbacks para esses alunos. E pensando naqueles componentes novos, né, que esse ano iniciaram, os componentes do Inova, projeto de vida, eletivas e tecnologia, então é preciso ainda mais, né, nesse momento, mostrar a conexão entre o propósito das semanas de estudos intensivos, recuperar ou aprofundar aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes, com a importância de organizar sua vida escolar e de seguir estudando para alcançar seus sonhos. Então, a semana de estudos intensivos, que é esse momento em que a gente vai aprofundar aquilo que precisa ser aprofundado e retomar aquilo que ainda não foi bem desenvolvido, é também aliado ao desenvolvimento pessoal do aluno, né? A conquista dos seus sonhos, né? A realização do seu projeto de vida. Tá? Então, apresentar para os estudantes as competências socioemocionais que serão trabalhadas naquele ano e conscientizar o estudante de que essas competências também contribuem para o seu desenvolvimento cognitivo. Então, não são só os conhecimentos técnicos acadêmicos, né? São o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, esse conjunto, né, que a gente desenvolve com os alunos, né, que a gente trabalha com os alunos, conscientizá-los dessa importância, né, desse trabalho conjunto, né, em que o acadêmico anda de mãos dadas com o emocional para que o desenvolvimento seja pleno, né, seja integral. Então, aqui nós deixamos também umas indicativas de como analisar, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais são as dificuldades que esses estudantes apresentam, né? Utilizando os dados das nossas avaliações, sejam os questionários que eles responderam, sejam os mapas mentais que eles criaram, os desenhos, modelos, todas as ferramentas que nós utilizamos para avaliar esse percurso, né? Para avaliar se ele conseguiu compreender aquilo que nós estávamos propondo, tá? E também precisamos identificar aqueles estudantes que conseguiram, né, que não apresentaram dificuldades, que já têm domínio daquelas habilidades trabalhadas. Então, quais recursos eu vou utilizar nesse momento de estudo intensivo? Então, eu preciso pensar na recuperação das habilidades essenciais, para isso eu posso utilizar materiais de anos anteriores, tá? E eu preciso selecionar as habilidades que eu vou trabalhar. Essa seleção de habilidades, ela pode ser por meio da avaliação diagnóstica de entrada, ela pode ser por meio das avaliações de aprendizagem em processo, ou ela pode ser por meio de outras avaliações, né? Como eu já citei, aquelas propostas nos nossos roteiros ao longo das semanas, tá? E, por exemplo, a gente deixou aí, né, um exemplo que vocês vão encontrar no documento orientador também, que traz a identificação de uma habilidade da avaliação diagnóstica de entrada, que um determinado estudante apresenta dificuldade, pode ser utilizado, então, um material disponível nos anos anteriores. Então, vocês podem, inclusive, utilizar as avaliações dos anos anteriores para trabalhar com esses alunos. Tá? E para aqueles que precisam aprofundar, tá? Então, esses alunos que eles já desenvolveram as habilidades essenciais,
que eles já têm um grau de domínio adequado, nós podemos aprofundar as aprendizagens. E como que nós faremos esse aprofundamento? Por meio de roteiros que tragam atividades desafiadoras. Então, nós vamos trabalhar com esses alunos que já atingiram aquilo que era esperado deles, né? E trazer esse estímulo que é realizar uma atividade desafiadora, tá? Para aqueles que ainda não conseguiram, nós vamos propor, então, roteiros, né? Em que apresentem atividades e propostas que trabalhem as habilidades em que eles apresentaram maiores dificuldades, tá? Sempre destacando que, independente da atividade seja de aprofundamento ou de retomada, os objetivos têm que ser claros, tá? Outra coisa importante, muito mais do que quantidade, a gente tem que pensar na qualidade, tá? Desses instrumentos, desses exercícios propostos, dessas ferramentas. Se eu utilizei, de repente, um recurso, né, num primeiro momento, e meu aluno não aprendeu, eu preciso lançar mão de outro recurso, eu preciso utilizar outra estratégia para recuperá-lo. Então, não adianta eu pensar no mesmo instrumento, né, da mesma forma e querer um resultado diferente. Eu preciso trabalhar, então, de uma outra maneira, tá? Pensando em atender às necessidades desse aluno. Eu posso também usar projetos de pesquisa. Esses projetos eles podem ser interdisciplinares. A gente pode usar materiais de diferentes anos-séries. Tá? Eu posso utilizar textos pensando em fortalecer a competência leitora-escritora, porque a competência leitora-escritora é fundamental, né? Independente do componente curricular. A competência leitora e escritora, ela é um compromisso de todos nós, tá? Então, aqui nós também trouxemos um exemplo, né? Podem ser planejadas oficinas de texto com os materiais de diferentes componentes curriculares. Então, esses textos podem permear diversos temas dos diferentes componentes, tá? Podendo trabalhar com diversos gêneros textuais e temas. Então, para a gente passar no nosso último ponto de discussão de hoje, que é a avaliação da aprendizagem em processo, tá? Diante da avaliação da aprendizagem em processo, nós podemos nos questionar né, diante desse momento de distanciamento, né, como será essa aplicação, como essa prova será digitada na sede, como ela será corrigida, né? O que tem de diferente nela, como eu já disse, houveram algumas alterações para esse ano, né? Qual é o componente curricular que é avaliado nessa avaliação, tá? Então, a primeira coisa importante que a gente precisa falar sobre a avaliação da aprendizagem em processo é que ela contempla habilidades que estão dentro dos componentes de língua portuguesa e matemática, mas ela avalia conceitos que articulam com todos os demais componentes. Então, ela não é uma prova exclusiva de língua portuguesa e matemática, tá? Ela permeia todos os currículos, né, de todos os componentes curriculares, tá? Então, ela tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento do currículo de forma contínua, diagnosticando as dificuldades de aprendizagem dos estudantes e possibilitando que os professores desenvolvam ações de recuperação. Então, a avaliação da aprendizagem em processo, ela nos traz um diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa ter uma atenção, um carinho especial por ela, porque ela traz para a gente quais são as dificuldades dos nossos estudantes, tá? As recomendações para esse período, né, de distanciamento são: de 25 a 29 de maio, os estudantes farão a avaliação em suas casas, né? Eles receberam essa avaliação no momento em que eles foram retirar esses materiais, né? Ou eles ou seus responsáveis foram até a escola para retirar os materiais encaminhados pela SEDUC, tá? Então, entre eles estava a avaliação da aprendizagem em processo, tá? Então, a AP vai ser uma referência para planejar as atividades não presenciais,
tá? Então, nesse momento, é ainda mais importante a gente engajar os nossos estudantes para a realização dessa atividade com dedicação, com responsabilidade, né, para que essas ações sejam mais assertivas no desenvolvimento da aprendizagem desses estudantes, tá? Então, trabalhar com eles a importância dessa avaliação para diagnosticar as dificuldades para que as ações sejam mais assertivas, para que a gente possa realizar as recuperações, né, os aprofundamentos conforme as necessidades apontadas, tá? Então, pela prova ser um instrumento de múltipla escolha, né, com questões de múltipla escolha, né, é importante também solicitar que esse aluno realize, anote o raciocínio que ele teve, né, o pensamento que ele teve para resolver aquele problema, para resolver aquela questão. Então, não basta apenas indicar qual a alternativa correta, mas é sempre importante que ele registre quais são os processos que ele realizou para poder chegar na resposta que ele deu, tá? Então, nesta P, né, vocês vão observar que existem as habilidades do bimestre sendo avaliadas, então do ensino fundamental do currículo paulista, do ensino médio, currículo oficial ainda em vigor, tá? E a novidade é que além das habilidades do bimestre, também são avaliadas as habilidades de percurso, tá? Essas habilidades, elas são essenciais para o desenvolvimento do aprendizado ao longo das diversas etapas de ensino. Então, são habilidades que permeiam o nosso currículo, né? Então, lembrando, né, por conta deste modelo de avaliação, utilizar as respostas, né, a múltipla escolha, eles, nessas questões, são avaliadas um recorte das habilidades do currículo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, em matemática, elaborar e resolver problemas que envolvam números naturais. O elaborar não é passível de avaliação por meio de questões de múltipla escolha. Então, para que a avaliação seja feita, eu vou usar, então, resolver problemas com números naturais, tá? Então, esse recorte das habilidades também é em virtude do modelo da avaliação, né? Esse modelo de múltipla escolha. Então, vocês vão observar aí que apresenta qual é o código da habilidade no currículo, que vocês estão vendo aí de laranjinha a de matemática, de azulzinho a de língua portuguesa, e vocês conseguem observar ali que no código da habilidade, né, vocês têm EF, um número, né, e o componente. Na coluna seguinte, que é o código da habilidade na avaliação, vocês observam que antes do número vem AAP, tá? Depois, na penúltima coluna, está identificando se essas habilidades que estão sendo avaliadas, elas são referentes ao bimestre ou se elas são habilidades de percurso, tá? Esse material que a gente está mostrando para vocês está disponível no material de apoio dos professores lá na intranet, tá? Juntamente com as avaliações. Então, esse segundo quadro aqui é uma organização geral da prova, com o número de questões, qual a resposta correta, o código da habilidade na avaliação em processo, se ela é do bimestre ou se ela é do percurso, tá? Lá nesse material de apoio, vocês também vão observar que, além da questão, traz também qual é a habilidade, né, selecionada para avaliação, qual é a habilidade do currículo, né, traz a questão e a grade de correção. Nessa grade de correção, que é importante a gente destacar, que ali traz todas as opções, né, todas as respostas ali possíveis e traz, além da indicativa de qual é a resposta correta, nas respostas que não são corretas, né, as respostas erradas, vocês vão observar qual foi o possível passo que o aluno tomou para escolher aquela resposta errada. Então, ali vocês conseguem também observar qual foi o processo, né,
que habilidades ele movimentou, qual foi o raciocínio dele, né, em indicar aquela questão, seja ela certa, aquela resposta, seja ela certa ou errada. A mesma coisa em matemática, tá? Então, a gente passa para quando esses alunos vão realizar essa prova. Nesse momento, eles vão realizar até o dia 29 de maio, tá? Caso esses estudantes não conseguirem, né, enviar essas respostas, eles vão poder trazer essa avaliação realizada no momento do retorno das aulas presenciais, tá? Então, esses estudantes que têm acesso à tecnologia vão poder encaminhar as respostas por meios digitais, como fotografia, né? Ou vocês podem utilizar o formulário do Google, por exemplo, para, né, criar a avaliação de forma online, e o aluno pode responder lá, ou você pode criar só um gabarito para que ele lance, né? Então, existem ferramentas que vocês podem utilizar para receber essas respostas, né, por meio digital. Mas podem ser outras ferramentas mais simples, como o aluno fotografar a prova, né, que ele realizou, os resultados que ele anotou. Ele pode também. Existem alguns aplicativos de celular, eles podem fazer o scanner, né, da prova, né, das respostas e encaminhar, né? E esses alunos que não têm acesso a esse recurso digital, eles podem fazer a entrega, né, quando possível, presencialmente nas escolas, ou então, na impossibilidade, eles podem entregar quando as aulas retornarem ao sistema presencial, tá? Isso, né, sempre bom e importante lembrar que, diante disso, a gente tem um sistema aberto mesmo após o dia 29 de maio, tá? Então, inserções posteriores dessas respostas, elas vão poder acontecer. Ainda não tem uma data definida para fechamento do sistema, tá? Mas ele vai permanecer aberto até depois do retorno das aulas presenciais, em virtude, né, das diferentes questões que a gente tem, né, em relação aos alunos que têm dificuldade de acesso, né, aos meios digitais, alunos que moram muito distantes das unidades, alunos de zona rural, por exemplo, tá? Então, diante dessa situação, o que vai acontecer, né, com os estudantes que não puderam realizar essa prova, né? Então, lembrando sempre a fala do nosso secretário, né, que a todo momento que ele pode, ele destaca que nós não vamos deixar nenhum aluno para trás. E é importante a gente reforçar essa fala dele. Então, esses alunos que não conseguiram realizar essa prova, que não conseguiram entregar os resultados, eles vão entregar, né, no retorno do presencial. Isso, tanto os resultados da avaliação, quanto aquelas atividades que nós propusemos para que eles realizassem nesse período. Então, todos esses alunos serão atendidos, né, por meio das avaliações diagnósticas e das atividades de recuperação. Então, todo aquele estudante que não conseguiu, né, realizar as atividades propostas, realizar a avaliação da aprendizagem em processo, no retorno das aulas presenciais, eles serão atendidos, né, por meio das atividades de recuperação. Tá? Então, nesse caso, essa semana em especial, no primeiro bimestre, ela foi comprometida por conta da mudança de calendário. Então, nós tivemos uma antecipação das 2 semanas de recesso, a antecipação das férias, né, de meio de ano, né? Então, por isso, o nosso primeiro bimestre foi interrompido. E por isso, nesse momento, a avaliação da aprendizagem em processo vai acontecer ao mesmo tempo da semana de estudos intensivos, tá? Para o próximo bimestre, isso já vai ser ajustado. Então, dessa forma, elas vão ocorrer no mesmo momento, mas elas têm caráter diferente, tá? A semana de estudos intensivos, ela continua com foco na recuperação e no aprofundamento das habilidades e avaliação da aprendizagem em processo com foco, né, em diagnosticar essas aprendizagens. Mas é importante destacar que o objetivo é o mesmo. O objetivo sempre é garantir a todos os estudantes a aprendizagem de excelência. Tá? Isso está previsto no plano estratégico da Secretaria. Então, pensando
E nós aqui, né, nos voltando para a área de ciências da natureza, biologia e ciências, nós trouxemos, então, algumas propostas de como essa avaliação está presente na rotina dos professores dos demais componentes, mostrando também essa possível articulação. Então, pensando em quais habilidades, né, a gente vai poder trabalhar, a gente consegue fazer essa articulação com a avaliação da aprendizagem em processo? É possível? Será que é possível a gente trabalhar habilidades de ciências da natureza, né, associadas à avaliação da aprendizagem em processo? Eu posso utilizar essa avaliação para preparar a minha semana de estudos intensivos? Tá? Então, aqui nós trouxemos um exemplo para vocês. Esse exemplo de biologia é bem curtinho e a gente trouxe o exemplo de ciências com um pouco mais de riqueza de detalhes, em virtude do tempo, né? Até para que vocês tenham um espaço para tirar as suas dúvidas. Desculpem. Então, continuando aqui, em relação ao nosso roteiro de biologia, essa avaliação que vocês estão vendo aí no cantinho esquerdo, né, traz uma formiguinha. O texto se refere às formigas, traz a questão do comportamento delas nas residências, fala um pouquinho de espécie, de ordem, de família, tá? É a avaliação da aprendizagem em processo de língua portuguesa da terceira série do ensino médio, 26ª edição. Então, é essa edição que esses alunos que esses alunos receberam, tá? Na questão de língua portuguesa, né, ali esse mesmo texto, né, esse mesmo recurso é utilizado para duas questões. Então, a questão 7, que traz a habilidade inferir informação implícita em textos, e a questão 8, que é identificar marcas linguísticas em um texto do ponto de vista do léxico. A primeira habilidade ali de língua portuguesa, nós sempre precisamos, né, dela desenvolvida para trabalhar os nossos conceitos, tá? Então, inferir informação implícita em textos é muito importante para a nossa área, né? Não só para a nossa área. A gente pensar nos demais componentes, essa é uma habilidade que está diretamente envolvida nas habilidades dos demais componentes. Tá? Então, pensando nesse recurso, que é uma prova que está, né, em posse dos nossos alunos, nós poderíamos utilizar esse mesmo texto, né, as formigas, que está ali proposto, para trabalhar, né, na semana de estudos intensivos, duas habilidades da terceira série do ensino médio, que é escrever e reconhecer nomes científicos e reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. Então, com esse recurso, né, esse texto, nós podemos trabalhar essas duas habilidades durante a nossa semana de estudos intensivos. Thaís? Sim. Todos estão me ouvindo? Dá para ouvir, Mário? Bom, então, para o roteiro de ciências, eu pensei o seguinte: peguei a prova de português, a AP, que foi entregue para os alunos do 8º ano. Tem esse texto introdutório, e o foco do nosso roteiro, na verdade, é a leitura desse texto para que o aluno conheça um pouco mais sobre o Rio Tietê, saiba, né, da importância dele para o nosso estado. E pode clicar, Mari, por favor. E a gente vai ter o foco no nosso roteiro em alguns itens desse texto, que na verdade é sobre usina hidrelétrica. Pode apertar mais um. E sobre a Marginal Tietê, que é um dos principais corredores viários. Alô, estão me ouvindo? Tá. Pode. Tá normal, Thaís, pode falar, Obrigada. tô te ouvindo. Pode apertar mais um, Mari, por favor. Que não apareceu de cima. Mais um.
Então, para esse texto, a habilidade que foi selecionada, né, na AP, é uma habilidade de percurso, então que ela vai estar presente em todas as séries ano. É a habilidade de língua portuguesa 06, que é inferir o tema de um texto. Então, a proposta desse roteiro de estudo é o que? É trabalhar a partir desse texto da AP alguns conceitos de ciências, tá? Que está previsto na habilidade 06A, que é identificar e explicar o percurso da eletricidade desde a sua produção nas usinas geradoras de energia, né, seja ela termoelétrica, hidrelétrica, eólica, até a cidade, casa ou escola desse aluno, tá? Então, esse roteiro ele foi criado a partir da situação de aprendizagem 2, do caderno do aluno, volume 1, circuitos elétricos e a distribuição de energia elétrica. Então, a gente vai trabalhar. Tá faltando um item aí, mas a gente vai trabalhar com 3 itens. O primeiro é de onde vem a energia elétrica, como ela chega na nossa casa e, por fim, os tipos de fontes de energia. Qual é o objetivo desse roteiro? Então, a gente já tinha falado anteriormente que é muito importante que a gente apresente para os alunos o objetivo, para que esse objetivo ele esteja claro, para que ele consiga desenvolver o processo de autoavaliação para, ao término daquela atividade, ele ter consciência se ele, né, teve alguma dificuldade ou se ele está caminhando bem. Então, o objetivo dessa atividade é conhecer o papel das estações geradoras de energia, saber como ocorre a distribuição dessa energia e o próximo item é conhecer, identificar, né, as diferentes fontes de energia. Então, esse roteiro está dividido em 3 etapas. A primeira é a sondagem ou sensibilização, onde são apresentados dois trechos de notícia. Pode passar. São apresentadas 2 notícias. A primeira é de uma comunidade que recebe a energia elétrica, né? E temos aí 3 questionamentos a serem feitos para você já reconhecer se o seu aluno sabe do que se trata o texto, se ele sabe fazer uma comparação, né? Entre o ter a energia e o não ter a energia, quais são as complicações disso, né? O quanto a energia elétrica ela facilita ou a falta dela dificulta a vida das pessoas, como as pessoas se reorganizam. Então dá para explorar bastante a partir de uma única chamada de um texto jornalístico. Pode passar. O segundo texto de sensibilização é sobre o furto de fios de alta tensão de uma escola que acabou ficando sem eletricidade. Então, novamente, é oferecido alguns questionamentos para que esse aluno possa desenvolver essa leitura que ele faz dessa imagem, tá? Então, a gente percebe que ao longo desse roteiro, é importante que o aluno ele consiga inferir o tema que está sendo desenvolvido ao longo desses textos, seja ele uma figura, um texto jornalístico ou uma sequência, enfim, a diversidade de textos aí. Pode passar. Então, para fechar essa primeira etapa, é perguntado ao aluno: se você pudesse seguir os fios elétricos que saem de sua casa, qual caminho você acha que eles percorreriam? Então, nesse momento, com essa proposta da atividade, a intenção é avaliar o quê? Para identificar se esse aluno sabe traçar esse caminho, né, da casa dele até a fonte primária dessa energia, e se ele representa esse caminho através de fios elétricos, que isso é uma habilidade que foi trabalhada lá no 6º ano, quando ele conhece modelos atômicos e tudo mais. Então, para a gente identificar se ele tem essas habilidades construídas e consolidadas. E também podemos avaliar se ele sabe apresentar, né, o papel das estações de energia elétrica. Aqui a gente não está pedindo para que ele descreva nada e nem discorra sobre as etapas, nem nada disso, mas que ele reconheça que existe uma central,
tá? E as formas de consciência, né, do bom uso dessa energia, que está relacionada àquele tema do texto que foi linkado quando a gente fala sobre a importância da Marginal Tietê para a metrópole que é São Paulo. Então, acaba que dentro dessa discussão, todos esses fatores, eles se apresentam. A segunda etapa do roteiro é a parte do desenvolvimento, onde é apresentado 2 vídeos. Aí, esses vídeos, eles podem ficar a critério da escolha do aluno ou da escolha do professor. Então, o primeiro vídeo, de onde vem a energia elétrica, é uma personagem, né, desse programa, de onde vem, da cultura, a Kika, então é um filme mais infantil, digamos assim, e o outro é uma opção para aquela turminha que é mais madura, que é, né, uma outra, tem um outro tipo de comportamento, então pode ser que o de cima seja muito simplesinho, tá? Então fica a critério de escolha. E depois dele assistir esse vídeo, é apresentado também alguns temas sobre diferentes fontes de energia, né? Então aí é apresentado um infográfico e também uma proposta de trilha de aprendizagem, que é na plataforma da Khan Academy, em que ela apresenta uma proposta diferenciada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como que essa plataforma ela funciona? Bom, ela tem o canal de ciências, tá? Eu escolhi aqui o tema matéria e energia. Tenho aqui o ano. Então, dentro das habilidades propostas para o primeiro bimestre, eu vou trabalhar com fontes de energia. Então, a própria plataforma, ela apresenta para mim as habilidades que estão sendo avaliadas dentro desse percurso de aprendizado, tá? Ela mostra aqui o desempenho do aluno. Essa daqui é a minha página, que eu abri como aluna só para vocês conhecerem. Então, aqui eu tenho a barra dos níveis. É muito legal essa ferramenta porque ela é do tipo gamificação, então a cada etapa que o aluno vai desenvolvendo, ele vai ganhando recompensas, ele vai ganhando algumas medalhas. Então, existe aqui o tema da aula, as aulas que ele vai assistir, né? Então, tem todo o professor dando as aulas. Infraestruturas aprimoradas. A aula é rápida, é uma aula curta, menos de 10 minutos. Depois ele assistir os vídeos propostos, ele faz os questionários e a partir desse questionário ele tem o nível de desempenho dele. Como é que funciona esse nível de desempenho? Então, a cada porcentagem de acertos, ele vai se tornando proficiente nesse tema. Tá? Então, se ele tem mais de 70%, se ele acertou 100%, e ele terminando todo o percurso, ele tem esse conteúdo dominado, tá? Então, são várias sequências, né, de atividades, e o professor entrando com o perfil de professor e criando essas trilhas de aprendizagem, ele consegue ver o resultado estatístico do desempenho desses alunos. E o legal dessa plataforma é que você consegue vincular ao seu Google Sala de Aula, tá? Então, ele é uma das ferramentas também que nós temos de apoio para o nosso processo de ensino-aprendizagem e de avaliação, tá? Mari, você pode subir para gente de novo, por favor? Tô subindo aqui, meu computador tá um pouquinho lento hoje. Tá. Então, pensado, né, nesse desenvolvimento de atividades de estudo, depois a gente vai ter o link, a próxima etapa desse roteiro, que é o processo de avaliação, onde eu consigo utilizar tanto o diagnóstico da própria plataforma Khan Academy, como uma das ferramentas avaliativas, porque eu tenho ali
todo o desenvolvimento. Então, vamos supor que o aluno teve uma dificuldade em uma das etapas propostas na trilha da Khan Academy. A própria plataforma vai criando trilhas para que ele possa seguir no aprendizado dele. Tanto é sugerido novas atividades para que ele possa aprofundar o tema, né, que ele está estudando, como também é sugerido novas propostas de atividade, novas trilhas, em decorrência daquela habilidade que foi analisada pelo próprio sistema como uma habilidade que ele não atingiu uma proficiência ou que ele não desenvolveu, tá? Também como avaliação é apresentado ao aluno nesse roteiro algumas atividades mesmo de pergunta e resposta, tá? Thaís, eu consegui subir aqui o PPT, mas não tá aparecendo no meu. Eu acho que você continua daí, joia. Continua. Desculpa, gente. Então, depois dele ter feito essa trilha, tenho aí algumas questões que ele deve responder a partir daquelas notícias iniciais da sensibilização e do vídeo que foi apresentado, do infográfico. Tem uma outra proposta que é uma pesquisa rápida que ele pode fazer em um livro didático ou na internet ou no dicionário sobre os termos que a gente está, né, utilizando e estudando dentro desse roteiro de atividade. Tenho aqui também a proposta para que ele possa descrever as etapas que a energia percorre desde a usina, desde a sua fonte primária até chegar às nossas residências. E a última proposta é a elaboração de um jogo. Então, muitas vezes, como a AP ela tem algumas habilidades em recorte, alguns roteiros a gente também não vai conseguir trabalhar toda a habilidade na íntegra, a gente vai precisar fazer alguns recortes. Então, quando as habilidades aparecem o elabore, muitas vezes é difícil nesse momento de distanciamento para a gente orientar como esse aluno pode elaborar ou desenvolver alguma representação ou algum experimento ou qualquer coisa do tipo. Então, os jogos são uma boa opção para o desenvolvimento dessa habilidade do elaborar, né, esse processo cognitivo, porque você consegue avaliar que aquele aluno, se ele teve um conhecimento pleno daquele conteúdo ou não, né, se ele tiver alguma dificuldade, ou se, por exemplo, o jogo que ele escolheu é um quiz, mas que o quiz ele seja um pouco vago, ele tenha perguntas muito, né, duras, assim, digamos, muito quadradinha, você sabe que ele tem alguma dificuldade dentro desse processo. Então, isso é uma ferramenta que você consegue analisar o desempenho do aluno, tá? Para quem gostou da ferramenta da Khan Academy, eu vou deixar esse link para vocês no documento. Esse link, ele vai direcionar vocês para um cursinho básico sobre a ferramenta, tá? Para professores. Então, como criar uma sequência de atividades, como sugerir uma trilha de aprendizagem, como vincular essa trilha ao Google Sala de Aula, como analisar o desempenho dos alunos. Então, assim, é uma coisa bem legal, bem interessante. Para quem já faz uso ainda do Classroom, já está com essa facilidade, dá para ir um pouco além usando essa ferramenta da Khan Academy. Tá? E qualquer coisa, estou à disposição. Thaís, tenta subir seu PPT aí, porque o meu computador desconectou. Eu estou conseguindo apenas pelo celular. Tá, o meu tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Não, Para mim, não. não está. Não está aparecendo. Thaís, eu consegui reconectar meu computador. Eu vou tentar subir a apresentação, então. Tá.
Pessoal, desculpa, né, mas são os problemas que a tecnologia nos traz, né, nem sempre ela vai junto com o nosso pensamento e vontade, né. Vamos ver se agora consigo. Mari, enquanto você vai subindo, eu vou dando continuidade, então. Tá joia. Então, quando a gente pensar, né, na elaboração do roteiro, é importante que a gente tenha em mente qual é o período que esse roteiro vai ser desenvolvido. Então, a proposta desse roteiro que foi elaborado para ciências é para o período de 4 aulas. Então, o aluno vai desenvolver essas atividades ao longo de uma semana. As habilidades, a habilidade, no caso que eu escolhi, ela está atendendo o desenvolvimento do objeto de conhecimento, tá? Que é proposto para aquele bimestre, então isso é muito importante, a gente fazer a leitura dessa habilidade atendendo aquele processo cognitivo que a gente tem que desenvolver para aquele ano série, tá? A diversidade em relação ao processo de avaliação, então vocês viram que eu elenquei algumas propostas, né, possíveis de avaliação ali, tanto online quanto não online. Esse roteiro ele apresenta uma diversidade, né, um nivelamento não, mas um gradativo em relação à dificuldade das atividades. Então, tenho ali um processo inicial de sensibilização, depois eu tenho um processo de reconhecimento e depois um processo de desenvolvimento e avaliativo, tá? E essa avaliação é o que vai dar suporte a elaboração das minhas próximas práticas, né, a partir da resposta que eu tive desse aluno. Então, se ele apresentou dificuldade ou não, é a partir disso que eu vou projetando e caminhando para as próximas aulas, tá? Bom, acredito que a nossa apresentação em relação a roteiro é isso, então a gente queria deixar bem claro para vocês, né, as diversas possibilidades que a gente tem de articulação entre a AP e as demais disciplinas, porque é importante que para nós professores esteja bem claro que a AP ela não é apenas do componente de língua portuguesa e matemática, mas que ela faz parte de todas as outras, porque o conteúdo das outras disciplinas estão inseridas dentro da AP. Então é importante a gente sempre levar em consideração o que a AP traz, as habilidades que são trabalhadas, quando possível fazer essa articulação, fazer isso, né, até para que o aluno ele perceba sentido em tudo aquilo que ele está estudando, tá? E lembrá-los que todos nós somos responsáveis, né, por esse processo de aprendizagem dos alunos. Ao mesmo tempo que a gente ensina os nossos alunos, a gente também aprende com eles, ainda mais nesse momento de distanciamento social, com as ferramentas tecnológicas e tudo mais, a gente está aprendendo cada vez mais, né? E a gente está quebrando alguns paradigmas, e isso é muito importante dentro da educação, né? E estamos aqui para dar esse apoio e esse suporte. Então, a gente vai disponibilizar o link, né, para poder fazer a avaliação, tá, do nosso TPC. Vamos disponibilizar inicialmente pelo chat, enquanto a nossa apresentação não sobe. E eu vou encerrar a gravação da nossa TPC para poder abrir para discussão, para alguma dúvida, para vocês compartilharem o sentimento, ou a visão de vocês, as práticas, enfim. Muito obrigada.